Glória a Deus, mais uma noite na presença do Senhor. É muito bom estar aqui louvando e agradecendo o Teu santo nome. Para falar um pouco mais sobre este povo, né, o povo de Israel. Estamos aqui fazendo um paralelo, uma comparação, né, do trajeto do povo de Israel com a igreja do Senhor e a sua jornada, o seu trajeto até a Canaã celestial, até a promessa do Senhor, o reino de Deus. E nessa noite eu quero tratar com os irmãos no texto de Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. Todos acharam? Amém. Do 1 ao 14, diz assim: exortação à obediência, está como o título do meu aqui. E agora, ó Israel, ouçam os decretos e as leis que estou ensinando a vocês a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus descendentes, dá a vocês. Nada acrescente às palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. 3. Vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez a Baal-peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão vivos, estão todos vivos. Eu ensinei a vocês decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridas na terra qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão grande, tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. 9. Apenas tenha muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conserve-nas por toda a vida na memória. Conte-nas a seus filhos e aos seus netos. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinarem a seus filhos. 11. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subia até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouviu a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, escritos sobre 2 tábuas de pedra, e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês decretos e leis, para que vocês cumpram na terra qual vão tomar posse. Amém? Amém. Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia.
o bom dessa campanha é que a gente está lendo umas porções maiores, né? Na hora da palavra. E é bom assim que é história, né? A gente precisa realmente estar por dentro daquilo que a mensagem diz, né? Os bereanos, lá em Atos, uma cidade a qual Paulo passava, né? Eles foram elogiados por Paulo por conferirem tudo aquilo que era dito por meio da palavra quando era falado, né? Então é sempre bom a gente ler bastante porções da palavra para que a gente venha realmente entender que o que está sendo dito é a palavra do Senhor, né? Tem alguns versículos aqui que me chamaram a atenção nessa ordenança, né? De Deus a Moisés para dar essa ordem do povo obedecer os decretos, as leis e os mandamentos. E eu quero destacar esses versículos e trazer também para o Novo Testamento, para que a gente entenda que não é só uma ordenança para o povo de Israel. Como a gente viu aqui no final, foi uma aliança feita com quem? Com o povo de Israel, no Monte Sinai. Deus ordenou que desse essa aliança a eles. Mas há muita confusão hoje em dia no meio cristão por conta da gente não saber discernir as alianças, né? A gente vê muito misticismo, muitas coisas que pegam do Antigo Testamento e querem fazer no Novo, que já não cabe na nossa aliança, qual Cristo fez conosco. Então é bom a gente distinguir. Por mais que estejamos usando como exemplo o povo de Israel, há coisas que estão nesses textos que não cabem para nós. Mas era para aquele povo, para aquele momento. São leis, ordenanças e decretos para aquele povo, para aquele momento. E no Novo Testamento muita coisa transiciona, muita coisa vem para a igreja, para que nós obedecemos, mas tem coisas que não vêm. E como a gente consegue distinguir isso, né? Eu quero usar só alguns exemplos aqui de alguns versículos de coisas que transicionam, que a gente vê no Novo Testamento como ordenança também para nós, né? Hoje, igreja. No versículo 2, a gente vai ver aqui, nesse mesmo texto, quem tiver com a Bíblia aberta ainda, não precisa abrir. Diz assim: nada acrescentem às palavras que eu ordeno a vocês e delas nada tirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. E o que a gente tem visto hoje, né? A gente tem visto hoje que nós estamos num tempo, são tempos trabalhosos, tempos difíceis. Como Paulo diz que haveria esse tempo, né? Muitos não gostariam, não iam querer ouvir a sã doutrina. Muitos não iam querer ouvir a palavra realmente de Deus na íntegra como ela é. Mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, eles iam juntar para si mestres que pregassem algo segundo o seu próprio desejo, segundo a sua própria concupiscência. E a gente vê hoje que estão querendo reformular a Bíblia, né? Estão querendo tirar partes, acrescentar coisas, fazer uma versão um pouco mais abrangente para que venha incluir algumas pautas do nosso tempo, né? Como foi dito, né, há um pouco tempo agora atrás, uma crítica sobre um hino da harpa que fala algo mais que a neve, que é um hino que foi baseado na palavra de Deus. Não foi um hino que criaram simplesmente, mas basearam no versículo bíblico e falaram que aquilo ali estava errado. Então, não somente isso, mas há muitos exemplos, há Bíblias feitas especificamente só para um público, né? A qual a própria Bíblia condena como uma prática errada. Há igrejas, há pastores que fazem parte desse grupo. Então a gente vê que nada se retira, nada acrescenta. Mas não é somente naquela escritura daquela época. O Senhor já foi cauteloso e já ordenou naquele tempo, mas Ele, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, Ele tem falado: tome cuidado, para que nada se acrescente, nada seja retirado da minha palavra, mas que ela seja pregada na íntegra. Paulo, ele falava: Senhor, eu preguei todo o conselho do Senhor a esse povo, nada lhe faltou.
tudo que eu aprendi, tudo que o Senhor me transmitiu, tudo que eu entendi das Escrituras, e Paulo era um escriba versado, que conhecia muito bem a palavra, que vivia nos livros, e ele falou: eu ensinei todo o conselho do Senhor a esse povo. Então, a gente vê lá em Apocalipse 22, o 18 e o 19, que é o final da Bíblia, que a gente está no começo, né? Lá no final, o Senhor, mais uma vez, Ele dá esse alerta, né? Então, venhamos tomar cuidado com esses tipos de teologia, com esses tipos de doutrina que tem surgido por aí, para que a gente não venha se deixar levar, né, por esses tipos de doutrina que querem tirar partes da Bíblia, que querem somente servir e obedecer aquilo que nos convém. Então, Apocalipse 22, 18 e 19 diz assim: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecias, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Então o zelo com a palavra do Senhor. Precisamos continuar zelosos com a palavra do Senhor. É um comparativo, é algo que transiciona, né? Não somente do começo, mas até o fim, que continuamos zelosos, buscando, querendo escutar a verdade e não aquilo que nos agrada. Amém? No versículo também 6 e 8 de Deuteronômio, onde a gente leu, Deuteronômio 4, do 6 ao 8, continuação do texto, diz assim: vocês devem obedecer e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como a lei que estou apresentando a vocês? Então aqui se destaca, né, nesses 2 versículos, a ênfase é: se vocês obedecerem, se vocês os cumprirem, quando as nações olharem para você, elas vão ver um povo sábio e inteligente, que tem discernimento e que tem um Deus que em prontidão responde à oração desse povo. E será que isso também tem para a igreja? Será que isso também acontece para a igreja? Será que Deus espera isso também da igreja? Será que as pessoas têm visto um povo sábio, inteligente, com discernimento? Será que as pessoas têm visto um Deus que responde o nosso clamor? Isso aqui está ligado com o quê? Com obedecer, com cumprir aquilo que o Senhor determina para nós. O Senhor deu mandamentos para ele e nos deu os mandamentos. Sabedoria é algo que Deus fala. Aquele que tem falta, peça a Deus, que Deus dá gratuitamente, sem lançar em rosto. Nós não estamos falando de conhecimento humano, de você pegar livros, de você fazer uma faculdade, de você estudar. Estamos falando de sabedoria do alto. Por meio dessa lei, por meio dessa palavra, o Senhor ele fala que pode te dar sabedoria, entendimento, discernimento, para você ser um diferencial no meio da sociedade. Porque os povos olhariam para esse povo que observa, obedece, cumpre, e falariam: esse povo é inteligente, esse povo é sábio, esse povo tem discernimento. E esse Deus, ele é um Deus verdadeiro, porque toda vez que esse homem ora, eu vejo que Deus age em seu favor.
Então é o que Deus espera também da sua igreja hoje. Será que as pessoas lá fora têm visto sabedoria nas nossas atitudes, nas nossas ações? Será que temos agido com inteligência em todo momento? Será que as pessoas têm se admirado da nossa conduta? Por quê? Porque lemos, porque entendemos e porque cumprimos a palavra de Jesus? Se não, fica o alerta que devemos buscar mais, não somente ser ouvintes, como o Tiago diz, mas praticantes. Porque aquele que ouve somente a palavra, mas não pratica, Tiago diz, esse engana a si mesmo. É como aquele que se põe de frente do espelho, olha lá, vê o seu rosto, a sua fisionomia, até vê a sujeira que está no seu rosto, mas vira as costas, sai e se esquece. Sai andando por aí com o rosto todo sujo, né? E se esquece que está sujo. Quando a ideia é, a palavra é o espelho, vai de frente dela. Quando você for lá e ver que você está sujo, agora pratica o que tem que ser praticado. O que é? Lave o rosto, se limpe, se purifique, faça o que Deus está mandando. Para o quê? Para quando você sair, as pessoas vejam alguém que está limpo. Glória a Deus. Então essa é a ideia, de você obedecer, cumprir a palavra, para que as pessoas vejam alguém que realmente é um cristão verdadeiro. Isso transiciona para o Novo Testamento, quando ele fala que a gente deve ser luz do mundo e sal da terra. Glória a Deus. Que ele fala que se a nossa luz brilhar diante dos homens, o Pai ele é glorificado. Então, em Mateus 14 ao 18, ele vai transicionar essa ordem de cumprir e obedecer para ser exemplos para as nações. Feijoada é pesada, irmão, dá sono, mas alimenta bem. Glória a Deus. Mateus 5, 14 ao 18 diz assim: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então a mesma coisa que ele esperava da obediência de Israel para ser exemplo para as nações, ele espera também da sua igreja. Versículo 9 e 10 de Deuteronômio 4, onde nós estávamos lendo. Deuteronômio 4. Versículo 9 e 10. Não foi o que a gente leu agora, irmãos, desculpa. É o versículo 13 e 14, que é o finalzinho. Ele diz assim: ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu-as sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprisse. Naquela ocasião, o Senhor mandou ensinar a vocês decretos e leis para que vocês cumpram na terra da qual vão tomar posse. Amém? Amém. Então era importante que eles não somente aprendessem a cumprir essa lei no seu trajeto, no caminho para Canaã, mas o propósito final deles aprenderem essa lei era ter em si uma cultura. Porque iam para uma terra e ele gostaria, a partir daquela terra, expandir uma cultura para todos os povos em volta. Mas a cultura não está no lugar.
Não é o Brasil, o terreno, o território geográfico que tem uma cultura. Os frutos do Espírito. E lá ele vai falar de algumas práticas que são obras da carne. E ele vai falar sobre bebedice, sobre gritaria, sobre confusão, sobre vários tipos de coisas que as pessoas fazem. Gálatas 5, do 16 ao 17, 16 ao 22. E no final dele falando essas obras, ele vai falar: dessas coisas vocês já sabem, porque de antemão eu já falei para vocês, que aqueles que praticam tal coisas não entrarão no reino de Deus. Então quer dizer, Deus deseja, através do mandamento de Cristo, criar em nós uma cultura aqui. Ele não quer só nos santificar lá. Ele não quer a gente santo lá. Ele quer que a gente comece daqui. Ele quer que você comece a carregar essa cultura do reino através dos mandamentos de Cristo daqui dessa terra, para que você possa entrar. Porque só se mostrará cidadão e apto para entrar no reino, não é obras para ser salvo, mas isso é o reflexo, é o fruto, como a Diane disse, de quem verdadeiramente foi salvo. Não sou salvo pelas obras, mas as minhas obras me mostram que eu fui salvo. Porque verdadeiramente o Espírito Santo ele começou algo dentro de mim. Então a gente precisa se policiar em questão disso, porque Paulo diz que examinai para ver se verdadeiramente o Espírito de Deus está em vós. Ele está ali no meio da igreja lá, e aí ele solta essa para o povo: ó, se examine para ver se realmente o Espírito Santo de Deus está em vocês. Se todos aqui são verdadeiramente salvos, filhos de Deus e crentes em Cristo Jesus. Então é algo que ele nos dá para fazer esse autoexame. Temos dado fruto, como a Dijane disse na pregação. Temos sido o resultado daquilo que o Espírito Santo tem semeado em nós por meio da palavra. Continuando aqui, irmãos. Além de ele querer ensinar uma cultura para que a gente ande nessa terra e possa entrar no reino, aqui ele fala de uma antiga aliança que transiciona para o Novo Testamento como uma nova aliança, que traz novos mandamentos, que traz novos ensinamentos. E a gente vai ver esses ensinamentos de Cristo por toda parte. Muita gente ainda pensa, que a gente deve observar os 10 mandamentos. Quantos aqui acreditam que devemos observar os 10 mandamentos? Ninguém, glória a Deus. Está todo mundo destruído. Sério, gente. Mas tem muita gente que ainda acredita que devemos observar os 10 mandamentos. Ou muitos acreditam que devem observar os 10 menos 1. É isso? Os 10 menos o sábado? Então, Jesus ele vai nos ensinar que a lei ela foi dada com um sentido, com um propósito. Ela foi dada para ressaltar a maldade do ser humano. Ela foi dada para mostrar que o ser humano é incapaz de alcançar o padrão perfeito de Deus. Deus não criou leis da cabeça dele. Eu vou fazer umas leis bem difíceis, sabe? Para que esse povo aí, eles não consigam cumprir de jeito nenhum. Porque o Novo Testamento vai falar que era impossível essa natureza carnal, decaída, porque estava enfraquecida em seu pecado, que agradasse a Deus, que cumprisse todo o mandamento de Deus. Mas não foi Deus que criou uma lei difícil para nós cumprir. A lei é a própria expressão de quem Deus é, do caráter dele, da pessoa dele. A lei é a justiça dele, a bondade dele, a misericórdia dele, a santidade dele. Na lei dos 10 mandamentos, em todas as leis que ele deu para Israel, ele está expressando quem ele é. E fala, para me servir, para se achegar perto de mim, para andar comigo, para habitar comigo, tem que alcançar esse padrão. E a gente vê que se um mandamento só fosse quebrado, ele seria o culpado de todos.
Paulo ele vai falar sobre esse assunto nas cartas. Ele vai falar, então para que foi dada a lei? Se ninguém conseguiu obedecer, para que foi dada? Para ressaltar a grandeza da santidade de Deus e para apontar para um homem perfeito que era Cristo, que viria cumprir toda a lei. Eu quero que os irmãos abram aí em Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículo 17. Versículo 17 diz assim: Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que o menor, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino de Deus. Amém. Pois eu digo a vocês, se a justiça de vocês não for maior, não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então aqui ele está falando sobre a lei antiga mosaica de Moisés, né? E que nada seria retirado. Que nada seria retirado. Como que a gente acredita em 9 menos 1? Como que a gente acredita que 10 mandamentos, mais um foi abolido no sábado, e que agora devemos obedecer os 9? Não pode ser retirado. Como assim? Nada pode ser retirado. Já falamos sobre isso. Mas aqui Jesus fala que nada será retirado até que tudo seja cumprido. E quem cumpriu tudo? O próprio Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ele cumpriu tudo para que a gente pudesse, agora através de Cristo, ser obediente não ao mandamento dos 10 mandamentos da lei mosaica, mas à lei de Cristo. Eu queria que os irmãos abrissem aí também em João 15. João 15, versículo 10. Versículo 10 diz assim: Se vocês obedecerem os meus mandamentos, é Jesus que está dizendo, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor tenho permanecido. Então Cristo faz distinção. Se vocês obedecerem o meu mandamento, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido o mandamento do meu Pai e tenho permanecido em seu amor. Aí no 12 ele vai falar, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu amei. E aí ele lança a base do seu mandamento para a igreja do Senhor. E a gente vai ver também no Sermão do Monte, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7... todos os mandamentos que agora são para a igreja. Então temos que tomar cuidado de não queremos nos apropriar do que era para Israel fazer e não a igreja. Então hoje em dia ainda tem mandamento? Tem. Assim como teve para Israel, o mandamento de Cristo permanece nas nossas vidas. Para que venhamos obedecê-los. Aleluia. E que áreas das nossas vidas a gente deve observar esses mandamentos, né, as leis? A gente vê que em Israel foi dado mandamentos cerimoniais que diz respeito aos rituais do culto, da adoração, do sacrifício dos cordeiros, que deveriam ser feitos de acordo com o que eles pecassem. Peraí, pequei, vamos então fazer um culto ao Senhor, vamos matar um cordeiro e vamos oferecer. Isso é leis cerimoniais, leis de culto. Mas havia leis morais, leis sociais, leis civis que eles deveriam cumprir. E uma estava ligada à outra. Porque eles só iriam ir lá fazer os rituais cerimoniais, prestar o culto ao Senhor, se caso eles cometessem pecado
ou se fosse para agradecer ao Senhor pela bênção dele que ele deu na colheita. E o que eu tenho visto hoje na igreja, que o Senhor me chamou a atenção primeiramente, que Ele está me incomodando de um tempo, na minha vida particular, é sobre essa questão. Que muitas das vezes a gente vê que nós já fizemos, e se não fizemos ainda continuamos fazendo, distinção entre a vida espiritual e a vida que é dita secular, né? A vida lá fora, a vida comum, a vida cotidiana. Porque muitas das vezes pensamos que Deus ele só nos ensina a cultuar, que Ele só tem relação conosco no que diz respeito ao espiritual. Se você orar bem, tantas horas por dia, e ler bastante a Bíblia, e jejuar bastante, né? Você está quites com Deus. Pronto, já fez a sua parte, bateu o cartão. Mas o Senhor ele nos mostra no Novo Testamento, em todas as partes, que assim como Israel teve mandamentos para a sua vida espiritual, civil, social, e que uma coisa estava ligada com a outra, assim também é a nossa vida hoje, como cristãos. Sim, devemos praticar tudo o que é para nos aproximar de Deus: oração, jejum, leitura da palavra, culto ao Senhor, adoração. Mas o que nos tem roubado, muitas das vezes, é não atentarmos para as outras áreas da nossa vida. Áreas que temos como algo que é pessoal, é nosso. Isso o Senhor não tem muito a ver com isso, sabe? Com o meu trabalho, com aquilo que eu gasto o meu dinheiro, o meu recurso, com a minha saúde, com o que eu como, com o que eu penso, com o que eu gasto o meu tempo, com a minha diversão. Quando o Senhor ele vai mostrar no Novo Testamento, a gente vê logo no texto de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 14 ao 19, ele já começa a mostrar isso para a gente. Que a vida espiritual e a nossa vida cotidiana ela está interligada. E que temos sido roubados pelo inimigo, por quê? Porque não sabemos gerenciar o nosso tempo, não sabemos cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Temos sido roubados nas nossas finanças. É fácil a gente falar, o devorador veio e roubou. Mas a Bíblia toda ela vai dar parâmetros que vai mostrar para a gente que Ele é um Deus de ordem. Ele fala que a gente deve cultuar ao Senhor, que tudo deve ser feito com ordem e decência. Ele é contra o desperdício, Ele fez um milagre, deu pão para todo mundo, sobrou pedaços, vai lá e recolhe tudo. Deu mais 12 cestos. Quando Ele fala de como a gente deve examinar a entrada na vida cristã, Ele usa um exemplo, Ele fala assim, que a gente deve fazer como alguém que vai construir uma torre. E que para construir essa torre, ele se assenta e ele faz o planejamento, ele calcula para ver se ele vai conseguir construir e terminar a torre. Para que ninguém venha falar depois, ele começou e não conseguiu terminar. E isso diz respeito àquilo que ele observa para a vida pessoal, para a vida comum. Porque se estamos ruins nas finanças, se estamos todos endividados muitas das vezes, e eu falo para mim, irmão, eu falo para mim porque eu dou cabeçada na questão financeira assim. E realmente a gente fica preocupado, ansioso, inquieto com contas, com isso, com aquilo, mas a maioria das vezes é culpa nossa. Porque não observamos o que o Senhor diz, que devemos ser organizados, que devemos sentar, que devemos calcular. E sabe, isso é mandamento do Senhor. Isso é mandamento do Senhor. Isso foge um pouquinho desse parâmetro, sabe? Do culto. Vamos vir, vamos adorar, vamos orar, é bom, tudo isso é bom, mas o Senhor ele espera do quê? Que sejamos irrepreensíveis e inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Glória a Deus, aleluia. E aí vai pegar a nossa saúde, porque depois vamos orar pelo milagre da cura. Mas muitas das vezes é nossa negligência naquilo que comemos,
É simples, irmão, o cálculo. Muitas das vezes vamos orar pelo quê? Vamos orar pela nossa vida emocional. Mas muitas das vezes é porque não aprendemos a nos relacionar com o nosso próximo. Qual é o tipo de relacionamentos que temos que ter com o nosso próximo? Deus ainda é o primeiro amor da nossa vida. Aleluia, glória a Ame o Deus. Senhor seu Deus acima de todas as coisas. Obrigada, Pai. Glória a Deus. E o seu próximo como a si mesmo. Está em segundo plano. Deus vai acima de nós mesmos. Quando Ele vai falar, aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele fala, aquele que amar pai, mãe, aquele que amar filho, aquele que amar a si mesmo, mais do que a mim, não é digno de ser o meu discípulo. E a gente vê um tempo de egocentrismo, o eu, o ego. Talvez você não seja aquela pessoa que se apega nos relacionamentos, mas tem aquele ego, aquele egocentrismo, ama muito a si mesmo, sabe? É meio egoísta. Isso é um ídolo que você criou no coração. Isso é idolatria. Nada fica no lugar de Deus. Isso é área emocional. E no psicológico e no mental. Paulo diz, vocês devem saber, vocês devem procurar analisar naquilo que vocês colocam no seu pensamento. Em tudo, pense em tudo que é bom, honesto, de boa fama, tudo que dá louvor a Deus, nessas coisas penseis. E aí ele fala que se pensarmos nessas coisas, o Deus de paz guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Aleluia. Quer dizer, passamos o dia inteiro vendo um monte de notícia ruim, assistindo um entretenimento, isso, aquilo, aí daqui a pouco a mente dá um nó. E aí ficamos ansiosos e quietos. Isso é saúde mental. Saúde emocional, saúde financeira. Todas essas áreas são as áreas que temos sido prejudicados, que temos sido roubados pelo Senhor. Amém, Senhor. Obrigado. Ele fala do tempo. Ele fala que devemos aprender a remir o tempo. Que devemos nos organizar para gerenciar bem o nosso tempo. Ele deu 24 horas para todos nós. E muitas das vezes deixamos meia hora, 1 hora, 2 horas para o Senhor, quando Ele deveria fazer parte do nosso dia inteiro. Ore sem cessar. O que é orar sem cessar? É você num diálogo constante com Deus. Senhor, está dando errado, abençoa. Senhor, toma a frente esse problema. Nós temos muitas demandas durante o dia que não damos conta sozinhos. Por isso devem ser apresentadas diante do Senhor. Ele fala, meditai dia e noite. Como que eu consigo ficar com a Bíblia aberta, meditando dia e noite? Não, a palavra do Senhor, ela flui em minha mente. Durante o dia eu estou fazendo as coisas e deixo o Senhor ministrar ao meu coração uma palavra, uma situação. O que a tua palavra diz sobre essa situação? Como devo agir agora? Aleluia. O seu pensamento, o seu falar. O salmista Davi, no Salmos 19, no versículo 13, ele fala que, Senhor, que a meditação do meu coração, ou o meu pensamento, e as palavras da minha boca, o meu falar, sejam agradáveis a Ti. Glória a Deus. Ele está se preocupando com o que ele pensa e com o que ele vai falar. Aí Paulo vai falar no Novo Testamento, tudo que você dizer, que seja para edificação do seu próximo. Jesus vai falar lá em Mateus, toda palavra ociosa que falarmos, haveremos de dar conta diante do Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor vai cobrar nossas palavras. Meu Deus. É difícil, é pesado. Então, a gente às vezes fala que peixe morre pela boca. E muitas das vezes a gente que traz situação para a nossa vida porque falamos demais. No momento que às vezes era para calar. Porque Tiago nos ensina, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.
É mandamento do Senhor do Novo Testamento, ensinos que a gente tem negligenciado e o diabo tem se aproveitado dessas brechas. São brechas atrás de brechas que o diabo tem se aproveitado, brecado a igreja, de estar aproveitando e desfrutando da plenitude do Senhor, porque estamos enrolados em muitas questões que às vezes nós mesmos trazemos para nós. E se observarmos um pouco mais, lermos um pouco mais, buscarmos entender qual é o mandamento de Cristo para a vida cristã, a gente começa então a colocar as coisas em ordem. Não é por esforço nosso, né? Não é por esforço nosso que iremos conseguir fazer, mas pela ajuda do Espírito Santo que habita em cada um de nós, a qual Jesus falou: eu vos darei o Consolador, ele será o vosso guia e ele guiará vocês em toda a verdade. Glória a Deus. Então, muitas das vezes, se fazemos as coisas erradas, não foi porque o Espírito Santo nos guiou para o caminho errado, foi porque negligenciamos a sua voz. Porque ele está ali: quero guiar você, quero conduzir você. E a gente vai aqui abafando a voz do Espírito Santo, dando ouvido para a nossa carne, para os nossos desejos, e vai vivendo dessa forma. Eu quero ler aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 19. 1 Pedro. Pedro 1, do 14 ao 19, diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outra hora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Tem outra versão que fala: sejam santos em toda a vossa maneira de viver. 16. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então aqui é a jornada terrena da igreja. Estamos falando do trajeto da jornada de Israel. Há aqui um conselho para a nossa jornada terrena: sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Sermos santos não é só orar por cada área da nossa vida. Ser santo é separar cada área da nossa vida. Separar da conduta do mundo. Separar da forma como o mundo vive. Não vos amoldem à antiga maneira de viver. Em Romanos 12 vai falar: não se amolde ao padrão desse mundo, mas renove a vossa mente, para que vocês experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. E ele fala: se nós chamamos de Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, que venhamos andar em temor durante a jornada terrena que estamos traçando até a Canaã celestial. Glória a Deus, aleluia. Amém? Santos. Eu quero encerrar com um capítulo que fica em Filipenses 2, do 12 ao 16. Tem outros versículos que vai dar a mesma orientação: sede santo em toda a vossa maneira de viver, tudo que façais por palavras ou por ações, façai em nome de Cristo, para a glória de Deus Pai. Fazer todas as coisas em nome de Cristo não é colocar o nome de Cristo só na frente e fazer, é fazer como Ele faria. Quando você ora em nome de Cristo, é você orar por aquilo que Cristo oraria. Fazer em nome da pessoa é fazer aquilo que ela faria. Não é só colocar o nome na frente, pronto, estou fazendo em nome de Jesus. Então tudo que você fazer por palavra ou por ações, façai em nome de Jesus para a glória de Deus. Façai como Jesus faria para a glória de Deus.
Então, para encerrar, Filipenses 2, do 12 ao 16, diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Façam tudo sem queixa, sem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então aqui ele vai falar que devemos ser puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, brilhando como estrelas, guardando, retendo. Essa é a palavra que gravou no meu coração, que faz parte da mensagem da Dijane, que há um tempo Deus também tem falado. Ele diz: aquele que permanece em mim e as minhas palavras permanecem nele, esse dá fruto. Glória a Deus. E aqui está falando o quê? Retenha as palavras da vida. É reter aquilo que temos ouvido a cada culto. Esses 40 dias, devemos buscar reter o que o Senhor tem falado. Devemos buscar fazer com que essas palavras permaneçam em nós. E não vai precisar falar nada, os frutos virão. Ninguém se esforça, a árvore se esforça para dar fruto, o galho, o ramo se esforça para dar fruto. A seiva flui do tronco para o ramo e ele frutifica automaticamente, não precisa de força, é só permanecer. Glória a Deus. Então permaneça no Senhor, que as palavras dele permaneçam em você. Glória a Deus. Aleluia. Que venhamos servir o Senhor em temor e tremor. Amém. E confiando no Espírito Santo a gente vai melhorar. Glória a Deus. De glória em glória nos tornaremos cada vez mais parecidos com Cristo. Aleluia, Pai. A santificação começou na nossa vida, quando aceitamos Cristo. E Paulo diz: aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Mas se quisermos, uma última coisa, os mandamentos eram obedecidos naquela época para que pudesse obter uma promessa, uma terra, uma bênção. Muitas das vezes por medo do castigo. As leis de Cristo não são obedecidas da mesma forma. Não estamos obedecendo e servindo a Cristo pelas bênçãos que Ele nos pode dar. Nem mesmo para entrar no reino de Deus. Porque os céus sem Cristo seria o pior lugar. Então, o paraíso sem Deus é uma condenação para o homem. Ele desfrutar de todos os seus desejos, se lançar na sua carnalidade. Deus tirou Adão e Eva do Éden, não foi para puni-los, foi para preservá-los. Você imagina um homem vivendo eternamente, alimentando os seus próprios desejos, sendo o seu próprio Deus, em um lugar que tudo dá certo e tudo vai bem. Nunca ia se aproximar de Deus. Nunca iria sentir falta de Deus, mas ele ia criar esse ídolo do ego para si, ia se adorar até ser condenado ao inferno. Porque ele foi expulso, ele viu a sua decadência e viu que necessitava não somente do ambiente Éden, mas da própria presença e comunhão com o Deus que andava com eles. Então obedecemos a Cristo é por amor a Cristo, é por amor a Deus. É porque o amamos e queremos estar com Ele naquele grande dia. Não é por nada que Ele possa nos dar, não é pelas ruas de ouro, não é pelos muros de jaspe, não é pela árvore da vida, é por Ele.
Glória a Deus. É pela presença dele, é pela companhia dele que devemos obedecer. Porque ele nos amou primeiro e entregou tudo por nós. Então devemos entregar tudo por ele. Ninguém nunca te amou assim, irmãos. Ninguém nunca te amou e nunca vai te amar assim. Se você entender esse amor, você entrega tudo, como Paulo. Tenho tudo como perca, somente para ter a Cristo. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé nesse momento. Vamos estar orando ao Senhor. Vamos estar pedindo para o Espírito Santo nos incomodar, Jesus, aleluia. abrir os nossos olhos, nos dar discernimento para cada uma dessas áreas que temos negligenciado. Peça agora nesse momento para que Ele te ensine a gerenciar a sua saúde, para que Ele ensine a gerenciar o seu tempo, para que Ele ensine a gerenciar as suas emoções. Peça para Ele nesse momento que Ele te ajude a trabalhar aquilo que você tem dificuldade em transformar. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Ele se faz presente neste lugar. É para nos guiar, é para nos transformar, é para nos limpar, é para nos purificar. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, graças por esta palavra, graças por estar na tua presença, graças porque nos entende, porque nos exorta, porque nos ensina. Graças, Senhor, porque abre os nossos olhos e nos faz enxergar os caminhos tortuosos que temos andado. Senhor, endireita as nossas veredas nesta noite, Pai. Senhor, que o Senhor venha colocar em nossa mente, no nosso coração, Senhor, Pai, o desejo de mudança, desejo de transformação em todas as áreas que tem dado errado em nossa vida, Pai. Senhor, que não venhamos somente orar para que o Senhor venha operar o milagre, mas que possamos, Senhor, ser participantes com o Senhor, Pai, e trabalhar em cada uma dessas áreas. Nos ensina a cuidar melhor das nossas finanças, nos ensina a cuidar melhor dos nossos relacionamentos, nos ensina a cuidar melhor do nosso tempo. Nos ensina, Senhor, Pai, nesta noite, Pai, a vivermos uma vida completamente dedicada a Ti, a sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Oh, Santo Espírito de Deus, nos faz, Senhor, Pai, nos faz diferente deste mundo, Pai. Nos faz ser sal, nos faz ser luz. Senhor, nos faz, Senhor, se distinguir, Senhor, Pai, daquilo que o mundo faz. Tua palavra diz, Senhor, que os filhos das trevas muitas das vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. Senhor, que não venhamos aceitar, Senhor, que o mundo lá fora seja mais organizado, Senhor, Pai, em suas finanças, em suas emoções, em tudo que fazem, Senhor, Pai. Mais do que a sua igreja, do que os teus filhos que têm a tua palavra, que têm o Santo Espírito para guiar-nos. Senhor, muda nosso entendimento, muda nossa mente, Senhor. Nos ajuda, Senhor, Pai, a fazer as coisas do Senhor, a obra do Senhor, a cuidar da nossa vida, Senhor, Pai. Senhor, e dedicá-la totalmente, Senhor, à adoração a Ti, a ser esse sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. No nome santo de Jesus, Pai, visita cada coração, visita cada mente, visita, Senhor, nesta noite, Senhor, Pai. E começa, Senhor, uma mudança, Senhor, no nosso Senhor. Desperta, Senhor, este desejo, Senhor. Desperta esse desejo, Senhor, de ser melhor, de melhorar, Senhor, Pai. Desperta esse desejo, Senhor, para te mudar, Senhor. No nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus. Senhor, somos gratos a Ti, por mais uma oportunidade de estar na Tua presença e de ouvir a Tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Graças a nós te damos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Palmas a Deus. Tá vendo que era isso? A paz do Senhor. Amém. A pastora falou alguma coisa ali de... Eu entendi cedro, a outra entendi o serra, e agora é encerra, né? Aquele telefone sem fio.
Glória a Deus. Bênção pura, 10º dia, 10ª volta, hein, minha gente? Ainda tem mais 30 voltas. Eita, glória a Deus. Aleluia. E eu acredito que a gente não vai sair da mesma maneira que nós entramos, né? Hoje aqui recebemos, ó, um chicotinho de Jeová abençoado. Muito bom, né? O Juninho. Porque muitas das vezes a gente faz as coisas, né? Como a tia Helena falou aqui, que Satanás fica lá de longe, falando, ó, nem vem colocar a culpa em mim, porque isso aí não fui eu não, né? Então aqui o Senhor, Ele nos ensina mesmo que nós devemos aqui vigiar, né? E louva a Deus pela vida de cada um. Amanhã tem mais, irmãos. Amanhã, 11ª volta, vai faltar só 39? 29. Saber se está fazendo as coisas. Vamos agradecer a Deus por mais esse culto, pela tua palavra, por todos os teus feitos, né? Que o Senhor venha nos levar em paz. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por todos os teus feitos, por mais esse culto, Senhor. Eu te louvo pela tua palavra, Pai. Pai, que o Senhor venha nos dar uma noite abençoada, Senhor. Que o Senhor venha nos levar em paz, debaixo da sua proteção, Senhor. Nos livrando, Pai, de todo mal, Pai. E que amanhã, Senhor, o Senhor venha nos dar força, Pai, para nós estarmos aqui, Senhor, recebendo, Senhor, cada dia mais de Ti, Pai. E que nós venhamos, Senhor, dar fruto, Pai. Aquele fruto, Pai, que venham permanecer, Senhor, em Tua casa, em Tua presença, Pai. É o que nós pedimos, Senhor. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a paz e as consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com nós todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Quem disse amém, abrace alguém.